Olá, eu sou a Marjorie. Estamos aqui hoje fazendo uma tiragem e a mensagem de hoje é a energia que essas palmeiras que me circundam, tem muitas palmeiras aqui, o que a sabedoria dessas palmeiras tem para trazer para a gente no mês de agosto. Então vamos lá? Bora! São muitos símbolos, muitas informações. E a gente começa esse mês com a carta do diabo, que é a carta do ego, né? Que é a carta do si mesmo, que é a carta, inclusive, quando ela tem o seu lado negativo, ela fala de quando a gente perde o nosso livre-arbítrio, quando a gente vira uma marionete. Mas não exatamente uma marionete do mundo, mas uma marionete de si mesmo, né? Porque muitas das vezes a gente se entrega tanto aos nossos desejos mais carnais, como a gana de comer, a vontade de sexo, os desejos terrenos, que a gente perde o nosso livre-arbítrio de fazer escolhas porque a gente só vai pelos instintos, pelas vontades daquilo que é gostoso para o corpo, né? Então, a energia do mês de agosto começa com a carta do diabo, trazendo esse desafio de olhar para a comunidade. Na primeira semana de agosto, a gente tem o diabo, a gente tem o 4 de paus, o as de espadas e o 3 de ouros. O que está falando aqui para a primeira semana de agosto? Está falando que é um momento da gente se reinventar no sentido de começar a ter mais claridade do que é o trabalho em equipe, do que é a gente viver em comunhão e desprender um pouco dessa ideia que a gente tem de que o ego, de que eu mesmo, de que as minhas vontades, de que as minhas necessidades são as coisas mais importantes do mundo. E o grande pecado original do ser humano foi exatamente esse. Quando a gente desintegra da natureza, quando a gente para de perceber que a gente faz parte da natureza, a gente cria o que a gente chama de ego, né? O ego ele é muito importante porque é o ego que faz a gente ser humano, né? A gente ter consciência de que a gente tem consciência, mas quando a gente se entrega para esse ego, a gente começa a perceber e a gente começa a sentir que tudo é sobre nós mesmos. Então a primeira semana de agosto ela vem trazendo esse desafio. Como que a gente pode trabalhar com claridade, né? O As de Espadas fala muito sobre claridade, iniciar uma nova forma de ver e de pensar o mundo e de falar também, porque a gente não fala nada que a gente não pensa, né? A partir de uma compreensão do que é coletivo, do que é comunitário. Como que a gente coloca essa compreensão do coletivo, do comunitário, dentro, dentro da nossa vida, sem desmerecer também a nossa subjetividade, né? Então, a primeira semana de agosto veio falando que se a gente ficar muito nisso, de satisfazer os nossos prazeres, as nossas vontades, os nossos desejos, e desejos que eu falo é do chakra base, né? Eu falo do chakra que nos conecta com a terra, né? Do chakra mais denso, assim. Ai, tá parecendo um coelhinho ali. Quanto mais a gente fica nessa energia, mais a gente tem uma tendência a entrar em conflitos, a entrar em brigas, porque a gente quer satisfazer essa nossa fome, essa nossa gana de realizar aquilo para a gente mesmo. Então, o primeiro desafio de agosto, ele vem falando sobre isso. Como que a gente integra a nossa consciência, o nosso eu mesmo, mas mais que isso, o nosso ego, dentro de um espaço coletivo, com maior claridade para perceber o nosso mundo em torno. Na segunda semana de agosto, a gente tem, em resumo da semana, a carta da Torre. Então fala desse processo de compreender as coisas de uma forma coletiva, só que entendendo que tem coisas que a gente vai perder, que tem coisas que vão mudar, que tem coisas que vão transformar na nossa vida, né? E a gente tem aqui para a segunda semana um cavaleiro de copas, a carta do carro, que também é um arcano maior, assim como o diabo também que é uma carta de realização, de ação e de escolhas, só que uma escolha com objetivo,
né? Quando a gente entra num carro, a gente tem um objetivo para onde que a gente vai. Por isso que a gente consegue mais rápido, né? Fala também do 9 de paus e do 9 de espadas, que é uma carta mais desafiadora. Então, para a segunda semana, vem falando... Oi, meu amor. Quer vir cá? E? Você quer fazer tiragem de tarô também? Quer fazer tiragem de tarô? Tu também? Você também quer? Vem. Salu? Me querido. Então, para a segunda semana de agosto, vem falando de algumas ansiedades que você vem sentindo. E é uma energia de transformação mesmo, assim, como se essa ansiedade que você sente, essa ansiedade que você sente no seu coração, e essa ansiedade que eu tô falando, essa ansiedade que você sente quando você vai dormir, sabe? Quando a gente percebe que a gente tá sozinho, que a gente deita na cama, a gente tá sozinho, tá de noite, não tem nenhuma distração além do sono, né? Não tem nenhuma outra distração além de nós mesmos pra gente se enxergar. E é nesse momento que começam a surgir os nossos medos, as nossas negatividades, as nossas angústias, e a gente dá um nome para isso de ansiedade, né? Então aqui na segunda semana de agosto, vem falando da gente começar a trabalhar a nossa resiliência e a nossa criatividade, né? A resiliência ela está muito ligada ao 9 de copas, né? E a criatividade está muito ligada ao cavaleiro de copas, perdão. A nossa resiliência está muito ligada ao 9 de paus, né, que é uma energia de ação de fogo, né, e também com o cavaleiro de copas, que está mais ligado à criatividade. E o carro que dá uma direção. E em resumo, para essa semana vem a carta da torre. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que para a segunda semana de agosto, a forma que a gente tem de lidar com essa ansiedade, com esses medos, com essas angústias que nos afligem e que só cada pessoa sabe como sente, sabe como é trabalhando a nossa vontade de seguir e seguir aquilo que a gente acredita que é para ser. É usar a nossa criatividade para ter um norte. A carta do carro, ela fala de um norte, ela fala de uma realização, só que uma realização a partir de um norte que a gente cria. Falo da gente ter resiliência, e ter resiliência é quando a gente já tenta muitas vezes, eu tento dar errado. Ai, vou matar. É exatamente isso. Vou a carta da força aqui. A resiliência, ela é muito a carta da força, né? Porque ela é a carta que fala o seguinte: às vezes você tenta uma coisa e dá errado, você tenta de novo dar errado, você tenta de novo dar errado. A resiliência é quando a gente olha para essas coisas que vão dando errado, mas tem a paciência interna de entender que as coisas têm o seu tempo. E sempre manter a força naquele propósito que a gente tem. É essa a energia da segunda semana de agosto. É uma energia de compreender que o que é para ruir, vai ruir. Inclusive essa ansiedade que você sente. Mas isso só vai acontecer se você tiver uma resiliência, se você tiver essa força para poder lidar com essas angústias que você tem e principalmente usar a criatividade, porque todas as pessoas são criativas, né? Todas as pessoas têm a sua própria arte, seja em bordado, seja em pintura, seja no canto, seja na música em geral, seja em filmes, enfim. Tem alguma forma, seja na culinária fazendo comida, tem alguma forma que você expressa a sua criatividade. Então fala que é para você usar a sua criatividade para criar um norte, para onde você quer seguir. E ter resiliência para poder lidar com esses sentimentos. Tem coisas que vão ruir. Quando você decide fazer uma coisa, quando você escolhe uma coisa específica para sua vida, quando você escolhe um caminho, outros caminhos se perdem, né? Outros caminhos se vão.
E a vida é isso, a vida é fazer escolha. Quando você escolhe uma coisa, você deixa de escolher outras, né? E é por isso que na segunda semana de agosto vem falando da carta da Torre. É importante fazer escolhas, é importante ter uma direção, é importante usar a sua criatividade para trabalhar essa ansiedade que você vem sentindo e compreenda, saiba que é uma semana que talvez você pode perder coisas que é para perder. Tem coisas que a gente precisa deixar aí, sabe? E não necessariamente coisas materiais, mas partes de nós mesmos que a gente se apega. Porque a gente tem costume de apegar até a tristeza. Às vezes a gente está tão acostumado a ter uma personalidade depressiva, por exemplo, que a gente se apega a essa forma de viver, a essa forma de entender o mundo, né? Se apega a uma personalidade depressiva. E isso também é uma perda, isso também é uma mudança. Quando a gente olha para a nossa forma de agir, de ser, e ressignifica de uma forma resiliente a nossa personalidade, a nossa forma de mirar o mundo, a nossa forma de enxergar o mundo e as pessoas, a gente também está perdendo alguma coisa, né? Só que às vezes a gente pode perder coisas que não nos fazem bem, né? Então falo de usar essa criatividade para ter objetivo, para ter foco, né, naquilo que você quer realizar e entender que quando você toma decisões, você também perde outras coisas. E talvez você consiga até perder essa ansiedade que te faz se sentir mal, se você conseguir focar com mais criatividade nas coisas que você quer realizar com firmeza, entendendo que não adianta só focar e fazer. Você tem que ter uma constância, você tem que ter uma regularidade, você tem que ter força e resiliência para realizar aquilo que você coloca como objetivo na sua vida. Para a terceira semana de agosto, as coisas começam a clarear um pouco mais. As coisas começam a como se ficassem mais a força tá aqui, ó, super querendo sair. A gente começa a terceira semana de agosto com a carta do louco, que é a carta do desprendimento e da coragem também, por que não? O louco também fala de coragem, né? Para seguir aquilo que você tem vontade de seguir. A gente tem o 10 de copas, o rei de espadas e a carta do mundo, né? E, em resumo, a gente tem o 8 de ouros, que é a carta da paciência. Então, para a terceira semana de agosto, a energia desse mês vem falando de se jogar um pouco mais, de se entregar um pouco mais. Lembra que a gente está falando muito de criatividade, de coletivo? Então, falo de se jogar um pouco mais e fazer conexões com aquilo que é uma verdade para você, né? A terceira semana, ela é como se fosse uma soma da primeira e da segunda semana, né? Porque você está vivendo no dia a dia, passou uma semana, passou duas, a gente vai aprendendo muito, né? E se a gente tem a carta da Torre na segunda semana e na terceira semana a gente vem com a carta do mundo, a gente fala de uma possibilidade de compreender algumas questões internas. A gente fala de uma possibilidade de fechar um ciclo de uma forma positiva. Às vezes a gente fecha um ciclo de uma forma violenta, sem querer fechar o ciclo. Às vezes termina um relacionamento sem querer terminar. Mas aqui não. Aqui fala de um fechamento de ciclo, mas com compreensão do que a gente tinha para aprender dentro desse período de tempo, né? Mas não quer dizer que está tudo resolvido, que está tudo listo, que está tudo ok. Fala que a gente tem que ter paciência e traz também a energia de trabalho aqui. E o trabalho aqui na terceira semana, ele fala que depois que você que você criar um foco e usar essa criatividade, é preciso ter paciência para construir aquelas coisas que você quer construir, né? E fala de paciência em geral. A partir do momento que você fecha um ciclo, que você compreende o que tem que compreender, que você toma coragem, que você entende a sua criatividade para realizar as coisas que você quer realizar, você precisa também ter paciência para entender que as coisas têm seu tempo, né? Que as coisas têm seu processo. E a última semana de agosto veio falando disso também, de que se você tiver paciência para olhar para dentro de si e de uma forma racional também, porque vem a carta do Sol. Na quarta semana, a gente tem a carta do Eremita e da Temperança, que são dois arcanos maiores. Na verdade, três arcanos maiores, porque a gente tem a carta do Eremita,
da temperança e do sol, né, que são 3 arcanos muito potentes. E esses 3 arcanos, ele fala tanto de uma consciência elevada sobre si mesmo, sobre a sua luz interior, quanto de uma consciência elevada sobre a sua racionalidade, sobre o seu mundo racional, sobre aquilo que você sabe, sobre aquilo que você tem consciência, né? E essa união desses dois aqui, tanto do eremita quanto do sol, quando a gente vai falar de temperança, ele vai falar que quando a gente conhece a nossa luz interior, quando a gente tem compreensão racional sobre os processos e as coisas que acontecem, a gente entende mais uma vez, como na terceira semana vem falando, a gente entende mais uma vez que as coisas têm seu tempo para acontecer, né? E a gente fecha esse mês de agosto com o 9 de ouros, que é uma carta que fala sobre independência, sobre segurança sobre si mesmo, né? E lembrando que essas energias aqui, elas não necessariamente prevê o futuro, mas ela traça um caminho para dizer, olha, se você trabalhar essas questões, possivelmente as coisas vão trazer mais essa energia. E não é um mês fácil, né? Tem seus desafios, mas em resumo, é um mês que fala de você se sentir mais independente financeiramente. Então eu vou falar um pouco mais de trabalho dentro do mês de agosto, depois de amor e relacionamento, que eu sei que vocês gostam também de saber trabalho, amor, tudo. E sobre trabalho, vem falando exatamente isso, sobre você ter criatividade para criar um foco naquilo que você quer fazer, ter paciência e ter essa gana, fazer esse esforço, ter uma para realizar dentro do seu trabalho aquilo que você tem vontade de fazer. Não fala que o mês de agosto vai ser um mês que sua vida vai mudar e que seu trabalho vai ser novo, tudo, porque tudo é um processo, tudo é um processo. Mas fala de uma possibilidade sim de independência financeira. Mas isso vai depender muito de do esforço que você vai dar, que você vai entregar dentro do seu trabalho. Se você entregar diariamente naquilo que você acredita no seu trabalho, possivelmente você vai ter uma recompensa, sim, de se sentir mais independente e mais segura financeiramente. Mas para isso é necessário entender que tem coisas que vão se perder no caminho, que fazer coisas só para si mesmo, para satisfazer o seu ego, não necessariamente é uma boa ideia, porque pode gerar brigas, desavenças e conflitos, né, que é a carta dos 5 de paus. Fala de você pegar essa energia que é muito de fazer para si mesmo, para pensar no coletivo, né? Nas pessoas que estão ao seu entorno. E quando eu falo pessoas, não é só pessoas, são animais, é a natureza, é as plantas, é a água, é o rio, é o ar, né? Coletivo é tudo, né? Coletivo não só... E é também a sua família, os seus amigos, né? Pensar de uma forma mais coletiva. Para amor, fala de matrimônio aqui. Sim, tem uma energia de amor. A energia de amor que fala aqui é que às vezes se você tiver... Não seja impulsivo dentro do seu relacionamento. Se você é uma pessoa que tem um relacionamento sério, um matrimônio com alguém, saiba sempre falar a sua verdade de uma forma sábia. Saiba sempre comunicar aquilo que você tem vontade de comunicar, só que de uma forma com sabedoria, sabe? Usa as palavras certas, o tom certo de falar, né? Me fala aqui, para a energia de amor, para quem tem um relacionamento, me fala que talvez você pode estar sendo muito impulsivo ou impulsiva. O louco, ele fala de se entregar, é a carta mais sábia, mas também é a carta mais inconsequente do tarô. Então pode ser que às vezes você esteja se expressando de uma forma muito inconsequente dentro do seu relacionamento. Então traz uma energia de ter mais sabedoria mesmo para poder falar, expressar a sua verdade. Porque às vezes a gente não expressa a nossa verdade de uma forma sábia, a gente expressa de uma forma muito inconsequente. Então, para amor, vem falando essa energia. Se você está dentro de um relacionamento, conversar e dialogar de uma forma mais sábia. Fala a sua verdade, fala o que você sente, mas não precisa ser imprudente, não precisa ser inconsequente, né? E em resumo,
desse mês de agosto traz a carta da força e no final do deck traz a carta do mago. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em resumo, para esse mês de agosto, não vai ser um mês fácil. Você vai passar por situações que ninguém vai estar sabendo o quão difícil vai estar o que você está sendo, vai ser o que você está vivendo, né? As pessoas não vão perceber no seu rosto, na sua vida, o quão difícil vai estar sendo. Mas você vai precisar fazer muita força, muita resiliência para realizar aquilo que você tem vontade de fazer, né? Que é a carta da força. E no final do deck fala do mago. Então, em resumo dessa tiragem de tarô, ela fala de uma energia de criar algo novo. O mago é aquele que transforma os elementos em algo novo. Ele é um grande alquimista, né? Ele é um grande mágico, porque ele pega os elementos e cria uma coisa que ainda não existia no mundo, né? Então, tá falando de uma energia para você no mês de agosto de concretizar de fato uma coisa nova na sua vida a partir da sua criatividade, né? E para tudo isso precisa de ação. E isso não quer dizer que vai ser fácil, né? E isso não quer dizer que as pessoas vão entender o processo que você está passando, porque isso é uma coisa muito interna, né? Então, em resumo, essa tiragem do mês de agosto, ela fala sobre você desprender um pouco do seu ego, dos seus desejos e das suas vontades. Entender que as coisas são mais coletivas para não se entregar muito a brigas e a conflitos. Fala de você usar a sua criatividade para criar uma intenção daquilo que você quer realizar no mundo, daquilo que você quer fazer nesse mês de agosto. Ter resiliência e força para poder focar nos seus objetivos, entendendo que para diminuir essa ansiedade que você tem sentido, algumas coisas vão embora, vão acabar, vão sair, né? Vão mudar, né? Para que essa ansiedade não continue imperando dentro da sua vida, dentro dos seus sentimentos, né? E fala também da importância de você seguir a sua verdade, né, dentro daquilo que você acredita, e esse encerramento de ciclo, só que um encerramento de ciclo que vem junto com o aprendizado no mês de agosto, né? E finalizando, no finalzinho do mês, fala de ter paciência para compreender que as coisas têm um processo, que as coisas têm o seu tempo. E se você seguir a sua verdade interior, a luz interior que você tem, seguir a sua alma, aquilo que você acredita, de uma forma racional, de uma forma consciente, né? Decidir conscientemente, colher os frutos do seu trabalho duro, né? Você pode ter uma maior independência, se sentir mais independente, inclusive uma independência financeira. Então é isso, gente, a tiragem de agosto, para o mês de agosto. É isso que as palmeiras, que as palmeiras vem dizendo para a gente nesse mês de agosto. Não é uma leitura simples, é uma leitura que traz muitas nuances, né? Muitos momentos. Um mês inteiro são 30 dias, muita coisa pode acontecer em um mês. E aqui está falando exatamente disso, de alguns desafios que vão gerar aprendizados, né? Eu não esperava algo diferente da energia dessas palmeiras do que uma tiragem com maior sabedoria, com maior intenção e com maior compreensão daquilo que a gente deve decidir para a nossa vida, né? E também não esperava algo diferente de como essa recompensa de que seguir esses conselhos pode trazer uma maior independência e segurança. Eu espero que vocês tenham um mês muito potente, que vocês consigam enxergar em si as coisas boas e reconhecer em si também os seus defeitos, para a gente cada vez conseguir ser melhor a cada dia, melhor para si, melhor para o mundo, melhor para a comunidade, melhor para nossa casa, para os animais e para tudo que está ao nosso entorno.